A paz, tudo bem? Que Deus abençoe sua vida, sua casa e toda a sua família. Em nome de Jesus. Amém. Hoje a palavra do Senhor, nas cartas para Deus que eu quero compartilhar com vocês, é essa. Toda aspiração começa com uma super ação. A palavra do Senhor que vai dizer assim em Mateus 20 ao 17. Mateus 20, do 17 ao 19. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte seus 12 discípulos. E no caminho disse-lhes: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes, aos escribas, e condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios, para que dele escarneçam, e o açoitem, e o crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Bom, aqui Jesus que disse essas palavras, né? Ele sabia o que aconteceria com ele. Ele sabia que ele sofreria com açoites, com ofensas, que ele seria crucificado, que ele seria torturado. E fico pensando, né? Jesus veio nessa terra em um corpo carnal, como todos nós. E o quanto de superação que ele teve que passar, né? Quanto ele se superou dentro de um corpo carnal para passar tudo que ele passou, esses açoites, essas ofensas, durante a caminhada de Jesus nessa terra. Ele foi tentado pelo inimigo, ele foi tentado por pessoas, foi caluniado, foi acusado, mas também foi muito bem recebido pelas pessoas que ele convidou para serem os seus apóstolos, pelas pessoas que ele curou, pelas pessoas que ele libertou, pelas pessoas que ele ensinou. Então, Jesus, mesmo sendo nosso Senhor, mesmo sendo Filho de Deus, ele veio ao mundo em um corpo carnal. E ele teve que superar todos esses obstáculos para cumprir o propósito dele nessa terra. E ele cumpriu. Ele cumpriu, e ele foi crucificado, e ele ressuscitou, e ele subiu aos céus, e ele voltará. E ao longo da história, outros personagens da Bíblia, seres humanos, como todos nós, passaram por situações em que eles tiveram que se superar, tiveram que enfrentar os medos, os obstáculos, as barreiras, para seguir o que Deus tinha para a vida deles. Então, por exemplo, Abraão. Imagina, Deus deu uma ordem a Abraão que ele deixasse a sua parentela e fosse para um lugar que nem ele sabia onde. Deus não falou para onde Abraão tinha que ir. Deus só falou, deixa a sua parentela. Imagina se Abraão não tivesse ouvido a voz de Deus, se ele não tivesse deixado a parentela. Moisés também foi criado por egípcios, tinha uma vida de fartura, era tratado como um príncipe, tinha luxo, riquezas, mas em algum momento Moisés foi tocado por ver uma pessoa do seu povo, um hebreu, sendo maltratado, e ele teve uma mudança de atitude e ele se afastou também da sua parentela, do seu povo egípcio, para mais adiante libertar o povo do Egito. Moisés libertou o povo do Egito. Imagina se Moisés não tivesse ouvido a voz de Deus, né? Não aceitasse esse desafio. O que poderia ter acontecido? Moisés também teve que se superar, né? Ele tinha uma condição muito boa onde ele estava,
mas ele se comoveu em ver alguém do seu povo sofrendo, matou um soldado, fugiu, viveu no deserto, voltou e libertou o povo do Egito. Isso é superação. E o rei Davi, antes de ser o grande rei Davi, ele enfrentou Golias só crendo na palavra de Deus. E acreditava muito em Deus, acreditava que Deus estava do lado dele. Mas quando ele enfrentou Golias, né? E se Davi não tivesse se superado, não tivesse vencido seus medos, suas inseguranças, e não tivesse enfrentado Golias, o que será que teria acontecido? Aqui, no caso desses personagens da palavra de Deus, né? Dessas pessoas reais da palavra de Deus, tudo isso é real. Abraão, Moisés, Davi, Paulo também, né? Esse Paulo, ainda que cego, ainda que desesperado, não tivesse ouvido a voz de Jesus, não tivesse aceitado Jesus como seu Senhor e Salvador, se Paulo decidisse não caminhar com Jesus, não, aconteceu isso comigo, eu tô cego, e paciência. Imagina se ele decidisse não ter feito a obra que Paulo fez. O que será que aconteceria? Eu te digo o que aconteceria. Deus levantaria outra pessoa para fazer o que todos eles fizeram. As coisas não deixariam de acontecer como elas aconteceram, e Deus é Deus. Deus não muda os seus planos. Se essas pessoas decidissem não ouvir a voz de Deus, se elas decidissem não seguir os ensinamentos de Deus, Deus escolheria outra pessoa para fazer. Simples assim. Se Abraão não ouvisse, não deixasse a parentela dele para viver numa terra onde Deus prometeu, e Deus prometeu também que a parentela dele seria numerosa, que ele teria uma família numerosa. Se Abraão decidisse não seguir os caminhos de Deus, não seguir a orientação de Deus, Deus levantaria outra pessoa, porque Deus é Deus. E os planos de Deus, eles não se frustram. Os planos de Deus, eles não se frustram por causa de nós. Deus não muda o que ele tem para as nossas vidas. Ele não muda porque a gente não quer. A gente pode até não querer e de fato não receber. Mas se a gente não fizer o que Deus ordenou, alguém vai fazer. Então a mensagem aqui é: mas eu não tenho um plano grandioso como o rei Davi, como Abraão, como Moisés para minha vida. Pode ser que não, mas o que acontece na sua vida, se tiver a direção de Deus, vai acontecer de uma forma diferente. E aí a sua missão, a minha missão, é se superar diante dos desafios, se superar diante dos obstáculos. Mas para a gente conseguir se superar, a gente precisa ter uma grande ação, uma super ação, como eu coloquei aí separado, né? Nem existe essa palavra dessa forma, mas a super ação é algo diferente da superação. A superação é quando a gente está enfrentando os obstáculos, mas a gente começa a enfrentar um obstáculo quando a gente tem uma grande ação, uma atitude de fato, enfrentá-los. Se a gente pensar, por exemplo, num maratonista, o maratonista não vira maratonista do dia para a noite. Ele precisa ter uma grande ação de treinar todos os dias, de se dedicar todos os dias, de começar correndo 500 metros num dia, andar mais 1 quilômetro ou dois, é devagar, né? Mas a grande ação está em ele buscar um objetivo, que o objetivo é correr uma maratona. Então hoje ele corre 500 metros, corre 500 metros e anda 1 quilômetro. Amanhã ele anda 1 quilômetro e corre 1 quilômetro. Depois dois, e assim por diante. Mas a grande ação está em ter começado. E aí, um dia ele termina uma maratona, faz lá os 42 quilômetros. Não é o primeiro
Mas ele quer ser o primeiro. Então ele tem que se superar mais ainda. É uma superação a cada dia. Para treinar, para se desgastar, para superar os obstáculos. Sempre a partir de uma grande ação. E as outras ações vêm em decorrência disso, do seu objetivo. Qual é o seu objetivo? Qual é o seu objetivo hoje? Onde você quer chegar? O que que você quer fazer? Você quer mudar de carreira? Quer estudar? Fazer uma faculdade? Quer ter um emprego novo? Você só vai se superar, né? Nós só teremos uma superação no que a gente está fazendo se a gente tiver uma grande ação nossa, que é ter um objetivo em mente e colocá-lo em prática. Enquanto você tem só ideias, enquanto você cada dia traça um plano diferente, mas não segue nenhum, não vai ter superação na sua vida. Enquanto você promete 1000 coisas e não cumpre nenhuma, você não vai se superar. Ah, mas eu não consigo, é muito difícil, eu não consigo uma superação porque não teve ação. Enquanto não tiver ação, não tem superação. A superação começa a partir de uma ação, ainda que seja uma ação simples. Só ficar no pensamento, só ficar na vontade não vai te ajudar, né? Quando você toma uma decisão de, por exemplo, estudar ou buscar um novo emprego, haverão vários obstáculos. Você vai passar por frustrações, vai ter pessoas que vão te desanimar, vai ter pessoas que, você agora está estudando, não tem mais tempo para nada, não sai mais com a gente. Pessoas vão te testar. Mas aí qual é o seu objetivo? Seu objetivo tem que ser maior do que todos os desafios que você quer passar. Aqui ao longo da história, o objetivo de Abraão era ouvir a voz de Deus. E ele deixou a parentela. Você sabe quanto é difícil se afastar dos seus parentes? É difícil. Moisés tinha uma vida luxuosa, era cortejado, era amado por todos quando ele convivia com o povo egípcio. Imagina o quanto difícil foi para Moisés deixar o palácio. Imagina para Davi. Davi era um jovem quando ele enfrentou Golias. Será que ele teve medo? Ele acreditou muito na palavra de Deus, mas será que ele não teve nada de medo? Ele se superou. E a ação é de enfrentar. Ele enfrentou um gigante sem nenhuma proteção, sem nenhuma armadura, mas ele enfrentou. E Jesus, imagina se Jesus, no seu corpo carnal, sendo filho de Deus, dissesse para Deus: Deus, não dá, eu achei que dava, mas não dá. Eu paro por aqui. Imagino o que seria de nós se Jesus decidisse que ele não queria passar por tudo que ele passou. Poderia? Poderia. Ele é o filho de Deus. Deus pode tudo. Mas não. Ele perseverou, ele superou, ele teve superação porque o objetivo dele era de fato nos libertar, era nos libertar dos nossos pecados. E quando ele estava na cruz, já tinha sofrido de tudo, ele liberou lá da cruz: Senhor, perdoai-vos. Eles não sabem o que fazem. Que superação, né? Que grande ação, né, que teve Jesus. Ah, mas ele é Deus, foi fácil para ele. Será? Ele estava no corpo carnal. Ele estava no corpo carnal e a palavra diz que Jesus vai permanecer por toda a eternidade no corpo carnal. É algo que ele vai sofrer pelo resto da vida. Ele podia estar só em espírito, ao lado de Deus, sem ter passado por tudo isso,
E ele vai permanecer num corpo carnal por toda a eternidade, porque ele decidiu nos libertar. E aí, será que a gente não reclama por poucas coisas? Será que a gente, mas no primeiro obstáculo a gente desiste, tudo que a pessoa começa, ela para, entra no emprego, reclama, não tá bom, troca toda hora, não firma em lugar nenhum. Começa um curso, vou fazer design, aí estuda um mês, dois, para, fazer química agora, começa um, 2 meses, para, não termina nada. Será que tá tudo ruim? Ou será que você não tomou essa atitude de ter uma grande ação, de ir até o final, independente do que aconteça? Isso é superação. E a palavra de Deus tem vários exemplos a serem seguidos. E o de Jesus é o principal deles. Imagino que Jesus passou nessa terra para nos libertar. E a gente não suporta um chefe difícil, a gente não suporta um colega que reclama, a gente não suporta alguém que tenta te sabotar, a gente quer jogar tudo pro alto e desistir. No primeiro obstáculo, a gente desiste. Isso não é superação. Aí você pode pensar, mas um atleta, ele foi treinado, foi preparado para isso, mas ele não chegou lá do nada. O maratonista não correu uma maratona do nada. Um jogador de futebol, que tem sua trajetória, ele não chegou lá do nada. Algum esforço ele precisou fazer. Um profissional de destaque, um gerente, um diretor, ele pode ter sido beneficiado por crescer num berço mais abençoado, num berço cheio de recursos. Não que os nossos não sejam abençoados, né? Mas um berço com mais recursos do que os nossos. E talvez ele tenha sido colocado lá porque ele estudou numa boa faculdade, porque os pais tinham pessoas influentes, mas tá cheio de supervisor, de gerente, de líder que começou de baixo, que começou estudando no ensino médio, que se esforçou muito para fazer uma faculdade e venceu os obstáculos, que dormia pouco, que não tinha tempo de estudar, não tinha tempo para estar com os amigos, e essa pessoa venceu. Ela não chegou lá do nada, teve superação. Então, o que eu posso deixar de conselho, veja tudo que aconteceu aqui na Bíblia, se comova com a palavra de Deus, olha o que Jesus sofreu, e mesmo assim, ele superou todos os obstáculos. Nós não somos Deus, nós não somos Jesus, mas nós podemos superar todos os nossos desafios, podemos ter superação em tudo que a gente faz, mas precisamos ter uma grande ação inicial que é enfrentar, e o resto é consequência. E diante de todas as consequências, de todos os desafios, se o seu objetivo for maior do que os seus desafios, você chegará lá. O objetivo de Abraão era maior que o desafio. O objetivo de Moisés de libertar o povo do Egito, de ouvir a boa voz de Deus, era maior do que tudo que ele passou no deserto. O objetivo de Davi, de crer que Deus estava com ele, de crer que aquela batalha seria ganha, porque Deus estava com ele, foi atingido porque ele creu na palavra de Deus. E o objetivo de Jesus de nos libertar ainda que a gente não mereça, ele nos libertou. Ele andou no objetivo dele. Ande no seu objetivo. Pense no resultado que você vai obter quando você atingir o seu objetivo. E aí, tudo que tiver no caminho vai ser pequeno.
Mas busque isso em Deus também. Busque os seus objetivos, ouvindo a palavra de Deus, se fortalecendo na palavra de Deus, não se enfraquecendo, ouvindo pessoas, olhando para problemas, olhando para situações. Olhe para Deus. Siga os seus caminhos e seja abençoado por Ele. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém.